Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, meu senhor e minha senhora que está aí do outro lado nos assistindo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Já vai colocando aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo, a cidade que você está falando. Pessoal, vídeo recheado de informações. Mais uma vez o Barbudinho aí, né, deixando a desejar, né, pessoal? Mais notícias ruins do desgoverno Lula, quem paga o pato somos nós brasileiros. Pessoal, vai deixando também o like no vídeo e compartilhando esse vídeo ao máximo de pessoas. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Você não vai acreditar como que os outros países estão vendo o Brasil. Você viu como que o Brasil tem aparecido recentemente nas páginas, manchetes dos jornais internacionais? Só tem aparecido quando as notícias são muito ruins. Primeiro nós tivemos o Financial Times e o The Economist fazendo longas matérias, expondo os retrocessos que o Brasil vive no combate à corrupção, com a anulação dos casos da Lava Jato, com aquelas decisões do Toffoli, suspendendo as multas bilionárias da JF, do Odebrecht, que confessaram em seus acordos os maiores esquemas de corrupção do mundo. Agora nós temos o Financial Times, mais uma vez, trazendo uma manchete sobre o Brasil e, como você pode imaginar, não é nada bom. Dizendo aí, sobre Lula, o Brasil está caminhando no lado selvagem das finanças. Como assim, Deltan? Eu vou te explicar, mas curte aqui no YouTube para que a nossa voz, junto com você, possa chegar mais longe. E já comenta aqui para mim por que você acha que o mundo está olhando para o Brasil e está falando isso, que o Brasil está caminhando do lado selvagem das finanças. Só não vale responder com o meme do Haddad ou Tachad, porque você ainda pode ser censurado pelo governo. Bom, o que a reportagem diz? A reportagem diz, resumindo, que investidores estrangeiros duvidam do comprometimento do presidente Lula em ter um comportamento responsável com a política fiscal e monetária do Brasil. Especialmente porque Lula e o seu governo ficam enviando sinais mistos sobre o que eles vão fazer na nossa economia. E dá para culpar o Financial Times por noticiar isso? É claro que não dá, da mesma forma como não dá para culpar quem está fazendo do meme do Tachad. Não dá, porque os números do governo Lula são muito negativos, são muito ruins. Vamos dar uma olhadinha em alguns deles. O governo Lula ele teve um déficit de 230 bilhões em 2023. Esse foi o pior número desde 2020, desde a pandemia. Foi o segundo pior resultado da série histórica, iniciada em 1997. Contas do governo no negativo, gastança imensa, gasta mais do que ganha, tem que pegar emprestado e não consegue pagar as dívidas. O déficit de 2023 corresponde a 2% do PIB, muito acima da promessa do Haddad, que hoje todo mundo conhece como Tachad, de ter um rombo de até 1% do PIB, ou seja, o dobro, 2%. O ministro Tachad e o seu Ministério da Taxação, ou será que era Ministério da Fazenda? Eles divulgaram estimativas de que a economia do Brasil vai crescer 2,6%, um pouquinho mais, em 2025. Mas essas projeções são muito otimistas. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, prevê apenas 2,1% e 2,4%, e não os 2,5% e 2,6%. E o mercado financeiro tem projeções piores, de que o Brasil vai crescer apenas 2,1% em 2024 e 1,97% em 2025. Ninguém acredita mais que Lula e o seu governo vão fazer o que eles dizem, porque todo mundo sabe que eles não têm compromisso real com a responsabilidade fiscal e com os cortes de gastos, mas apenas com o quê? Com o aumento cada vez maior dos gastos e também, é claro, necessário para poder gastar, da arrecadação. O Tachad que o diga. O governo também prevê uma inflação maior, uma inflação de quase 3,9%, enquanto o mercado é ainda mais pessimista, achando que a inflação vai bater 4,02% em 2024. O crédito também deve continuar caro, com a taxa Selic permanecendo em 10,5% até dezembro e terminar 2025 em 9,5%, segundo as projeções do mercado. E qual é a consequência direta de um crédito mais caro para a população? A consequência é que o crédito caro ele emperra a economia,
ele impede investimentos. Afinal de contas, os empresários, vale mais a pena para eles colocar o dinheiro em novos negócios, empresas, com todo o risco que isso significa, ou colocar em aplicações financeiras, ganhando com o que a gente chama de rentismo, a renda da aplicação financeira. Acaba valendo a pena mais o rentismo, a renda da aplicação financeira. E aí não acontece investimento, empreendedorismo, geração de emprego e renda. E a população em geral também acaba consumindo menos quando as taxas de juros estão altas. Por outro lado, não tem como baixar juros, como o Lula diz que quer fazer na canetada, sem que houver um controle da dívida, porque ninguém empresta para o governo a juros baixos se ele aponta que ele vai ser um mau pagador, se ele gasta mais do que ele ganha. Além disso, se ele quiser baixar na canetada, explode a inflação. Ou seja, não tem saída se não for o governo economizar. Mas Lula mostra que ele não quer saber de economizar. Além disso tudo, nós temos, aliás, Lula prometeu agora um contingenciamento de 15 bi, mas o mercado estava apontando, é preciso de 22 bi. E mais, é um governo que nunca, na história, soube economizar, sempre soube fazer exatamente o oposto, gastar mais do que ganha. Lembrem de Dilma? Dilma colocou o país no caminho da bancarrota, no caminho da ruína financeira, justamente aumentando a dívida pública. Por quê? Porque gastava igualmente mais do que recebia, mais do que ganhava. Além disso tudo, nós temos um fundo eleitoral agora de 5 bilhões, 4,9 para ser exato, 5 bilhões de reais para as eleições municipais deste ano, que é um fundo 2 vezes maior do que o que foi nas eleições municipais, que contou com 2 bilhões de dinheiro público para campanhas eleitorais. Imagine isso, na situação em que o Brasil está hoje, com déficit recorde, com um rombo enorme nas contas públicas, os nossos políticos liberaram para eles mesmos gastarem em campanhas eleitorais quase 5 bilhões de reais, sendo que uma parte disso, como a gente infelizmente bem sabe, vai ser desviada para os bolsos de uma grande parte desses políticos que quer apenas enriquecer e desviar dinheiro público por meio da política. O valor de 5 bilhões é tão alto que, para você ter uma ideia, foi o mesmo valor que foi utilizado para as campanhas eleitorais de 2022 para deputados, senadores, governadores, presidente da República. Enquanto os políticos vão esbanjar aí o dinheiro público, vão chafurdar no dinheiro público como porcos chafurdam na lama ao longo dessas eleições, o governo do Tachad, ele segue fazendo o quê? Segue taxando as blusinhas, as suas comprinhas da Shein e da Shopee, para continuar a manter os privilégios dessa casta que rouba o Brasil há mais de 500 anos. Dá para reclamar que a população indignada esteja fazendo memes para denunciar esses abusos? É claro que não. E é por isso que os memes estão fazendo tanto sucesso, porque eles estão mostrando a realidade do desgoverno Lula 3. Agora, eu quero provar para você que está nos assistindo que o Brasil do governo Lula 3 é um país bananeiro. Você vai ficar com o que eu vou te dizer e vou te contar o que aconteceu nessa semana. No dia 16/7, terça-feira, a PGR denunciou, acusou formalmente a família Mantovani por conta daquela confusão lá do aeroporto de Roma. Você deve lembrar que o ministro Alexandre de Moraes se envolveu numa confusão com a família Mantovani no aeroporto de Roma. Agora foi oferecida uma denúncia por calúnia, injúria e injúria real. Injúria real é quando a ofensa vem acompanhada de violência, como tapa no rosto. E a denúncia ainda diz que não há dúvidas de que a família Mantovani hostilizou o Moraes em razão do cargo que o Moraes ocupa. Diz ainda que não tem dúvidas sobre a existência do crime. Mas existe sim dúvidas sobre a existência do crime. Não existe dúvidas sobre o abuso de poder que está sendo praticado nesse contra a família Mantovani. Vamos dar uma recordada no que aconteceu nesse caso. Lá em Roma aconteceu uma confusão entre a família do ministro Alexandre de Moraes e a família Mantovani. É como uma briga de vizinhos, sempre surgem duas versões. E a polícia tem que ser isenta diante dessas versões, ela não pode tomar lado. Contudo, quando a família Mantovani desembarcou no Brasil, adivinhe, a Polícia Federal estava esperando a família Mantovani. Quando o ministro Alexandre de Moraes desembarcou no Brasil, não estava lá a Polícia Federal o esperando. Mas, em seguida,
a essa espera, a essa abordagem da Polícia Federal no próprio aeroporto quando eles chegaram ao Brasil, houve busca e apreensão em cima da família Mantovani. Peraí, como assim busca e apreensão em crime contra a honra? Porque eles supostamente teriam xingado o Moraes? Nunca vi acontecer busca e apreensão em crime contra a honra na minha vida. Claro, não serve para provar crime contra a honra, que acontece ali num contexto específico, precisa de testemunhas, eventualmente uma gravação, mas não uma busca e apreensão contra as pessoas. E mais, se houve busca e apreensão sobre a família Mantovani para angariar provas, por que não houve em relação à família do Alexandre de Moraes? Mas vamos seguir. Terceiro ponto, como é que esse caso tramitava no Supremo? Já estava ficando muito claro que quem estava investigado não era o ministro Alexandre de Moraes, era a família Mantovani. Afinal de contas, a Polícia Federal esperou eles e não o Alexandre de Moraes no aeroporto. Afinal de contas, a busca e apreensão foi em cima deles, não do Alexandre de Moraes. Então, se quem era investigado não tinha foro privilegiado, por que raios que esse caso estava no Supremo? Não existia razão para isso. Em seguida, veio uma análise pericial, que não era, na verdade, um perito, era sim feita por um agente da Polícia Federal, feita sobre o vídeo do aeroporto, imagens do aeroporto, sem áudio, e aí o agente da Polícia Federal, analisando aquilo, disse, olha, parece que está xingando o Moraes. Hã? Como assim parece que está xingando o Moraes? Não tem áudio. Como que da expressão facial de alguém vai dizer se estava xingando ou não? Peraí, pela expressão facial, então, da família do Moraes, também tinha que dizer que estava xingando os Mantovani. A polícia italiana, na sua investigação, na sua análise, concluiu de que não houve o tal do tapa no filho do Alexandre de Moraes, que a família de Moraes alegou que tinha acontecido e que tinha existido. Mas sim, o que teria acontecido seria um leve toque dos Mantovani. Os Mantovani teriam tocado, né, especialmente Roberto Mantovani, teria tocado nos óculos do filho do ministro Moraes. Ou seja, a polícia italiana, isenta, não viu crime nesse caso. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, que estava conduzindo esse caso, não se sabe por quê, ninguém tem foro privilegiado, não deu acesso aos vídeos das câmeras do aeroporto, nem para a sociedade em geral, nem para a imprensa, não tornou nada público e não permitiu nem que a família Mantovani fizesse cópia para fazer uma perícia privada. Trancou as 7 chaves, mesmo depois a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, isento, ter pedido a liberação dos vídeos, dizendo que pessoas não poderiam ser diferentes numa democracia, numa república, e que não poderia se quebrar o princípio da impessoalidade. Ou seja, a própria PGR... Aí vem à tona um único vídeo divulgado. E o que o vídeo mostra? Mostra o ministro Alexandre de Moraes xingando a família Mantovani, e não o contrário. Ou seja, se tem algum crime comprovado aí, foi um crime praticado pelo ministro Alexandre de Moraes, chamando a família de bandidos. Peritos, em seguida, criticaram aquela análise que tinha sido feita pela Polícia Federal, dizendo, olha, não foi os técnicos. E aí o que aconteceu com esses peritos? Veio à tona uma notícia mostrando que o diretor-geral da Polícia Federal fez um dizendo ajudando os agressores de Moraes. E eles instauraram processos disciplinares contra as irregularidades da perícia? Não! Processos disciplinares contra os peritos que apontaram as irregularidades. Incrível, inacreditável, surreal. A investigação segue e o delegado conclui que não havia provas. Aí a imprensa noticia que o Alexandre de Moraes tomou conhecimento da informação de que o delegado concluiu de que não existiam provas para acusar os Mantovani, e a imprensa noticia que o Moraes não gostou do resultado. Num passe de mágica, acontece uma magia no ar e muda o delegado que conduz as investigações. E esse novo delegado, ele diz sim, que há provas contra os Mantovani. Em seguida, também, coincidentemente, esse delegado ganha um cargo na Europa. Esse é o roteiro de um caso de perseguição e intimidação digno de um filme sobre uma ditadura. E aí vem o Procurador-Geral da República, muda o Procurador-Geral da República ao longo desse processo, quem assume é o Paulo Gonet,
E o que se esperava do Procurador-Geral da República? Se esperava que o Ministério Público, como guardião da Constituição, da lei, da democracia, ele defendesse a nulidade de todos os atos diante de todas as irregularidades, a falta de competência do Supremo Tribunal Federal e que reconhecesse que é impossível determinar o que aconteceu no aeroporto de Roma, fora, é claro, o xingamento do Moraes contra a família Mantovani, que está gravado. Se esperava ainda que o Procurador-Geral da República não denunciasse os Mantovani porque não tem provas. Podia até não denunciar o Moraes, diante da confusão das duas versões. Mas se fosse denunciar alguém, contra quem tem prova é contra o Moraes, não contra os Mantovani. Contudo, o que nós vimos acontecer é o PGR não reconhecer as nulidades, ignorar a falta de competência do Supremo, não ignorar, fechar os olhos para a falta de competência do Supremo, e diz ainda que não há dúvidas dos crimes. Mais uma vez, fechando seus olhos para as dúvidas claras, como externou o primeiro delegado que atuou nesse caso. É claro que é pura coincidência que o novo PGR que assumiu o caso, Paulo Gonet, ele teve o seu nome endossado pelo próprio Alexandre de Moraes e por Gilmar Mendes, quando ele foi escolhido como PGR por Lula. Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes teriam influenciado a escolha desse PGR em maio de 2023, num churrasco com Lula lá no Palácio do Planalto. Doutor Gonet, não trai a sua biografia, não trai os seus valores, não trai a sua história para fazer conveniências. Muita gente do Ministério Público Federal, da sociedade, confia no trabalho do Procurador-Geral da República para fazer o que é certo. E o que eu estou falando aqui não é de uma simples denúncia, toda equivocada, no lugar inadequado, sem reconhecer as nulidades existentes. Eu estou falando aqui de uma denúncia por calúnia, injúria e injúria real, o que, pelo que foi divulgado, se fosse crime, jamais seria esses três crimes. Jamais seria calúnia e jamais seria injúria real. Jamais seria calúnia porque não foi imputado um fato específico. Qualquer estagiário de direito sabe disso. Não seria injúria real porque não teve nenhuma violência. A própria polícia italiana, imparcial, reconheceu isso. No máximo seria uma simples injúria. Só que a pena, nesse caso, seria baixa. E querem pendurar os Mantovani na forca como um exemplo, para que ninguém mais incomode ou xingue os Supremos. Os Supremos têm que ser colocados protegidos. Então, por isso, eles querem pendurar os Mantovani na forca. Estão forçando crimes para cima dos Mantovani, como fizeram no caso do 8 de janeiro. Não tem império da lei, não tem direito penal democrático, não tem processo penal democrático, não tem nada nesse caso. Essa é a razão pela qual eles não mandam o caso para a primeira instância. É óbvio, porque na primeira instância esse caso seria arquivado, seria reconhecidas as nulidades, seria reconhecido que não tem prova para acusar os Mantovani. Bem diferente do que aconteceu na Lava Jato, não é verdade? Na Lava Jato eles cavam falta e já aqui no caso do Mantovani, eles fecham os olhos propositalmente para as imensas nulidades. Eles eles engolem camelos. Hipócritas. Hipócritas do grupo Prerrogativas que gritavam no caso da Lava Jato, apontando ciscos nos olhos dos outros. E agora, o único grito que nós ouvimos é o grito do silêncio deles. Ou ainda, é o grito que precisa ser dito por nós. Vocês são uma vergonha. Se você fica indignado como eu, curte aqui no YouTube a gente, para que a nossa ação possa chegar mais. E aproveita e se inscreve, deixa o seu comentário indignado. Para fechar, enquanto você faz isso que eu pedi e comenta. Para fechar, País das Bananeiras é um apelido que ganharam as republiquetas, em que os governantes, eles mandam em que acontece segundo a própria vontade e não segundo a lei, o que gera uma instabilidade econômica e política. O caso Mantovani mostra não o império da lei, mas nós temos sim aqui um outro império, um outro imperador. Em vez da lei imperadora, nós temos aqui um Supremo Imperador, com a cumplicidade do Procurador-Geral da República. No País das Bananeiras, o Supremo e a PGR deram uma banana para a Justiça. Conta para mim o que você acha disso tudo nos comentários aí. É isso aí, pessoal. As notícias não param, né? Muitas informações aí. E agora uma formação da direita, pessoal.
E agora é de Romeu Zema, Zema aí que destaca quem é o nome mais forte da direita para 2026. E eu até acho que em 2026, eu acho que já deveria começar a mexer os pauzinhos antes, né? O Valdemar da Costa Neto, ou quem quer que seja, para definir quem vai ser de fato em 2026. Eu sei que tá aí essa disputa judicial, se Bolsonaro pode ser elegível ou não, mas eu acho que já tem que ter um nome aí mais que certo, mais que definido da direita para concorrer em 2026. Qual a opinião de vocês? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Quero saber a opinião sua referente às eleições presidenciais de 2026, pessoal. Já estamos aí na metade do ano, né, de 2024, passamos da metade do ano. E 2026 é logo ali, pessoal, é logo ali. E Zema diz que destaca quem é o nome mais forte da direita para 2026. Ó, em recente entrevista em Belo Horizonte, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, destacou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, como o principal representante da direita nas próximas eleições presidenciais de 2026. Esta afirmação ocorre num contexto particular, dada a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele diz: hoje com certeza é o Tarcísio, pela relevância do estado de São Paulo. Foram as palavras de Zema, que ressaltou as recentes pesquisas que apontam a crescente aprovação de Tarcísio de Freitas. A discussão foi feita no momento em que os jornalistas dos jornais O Tempo e Estado de Minas estavam presentes. Por que Tarcísio é considerado um forte candidato? As razões pelas quais Tarcísio de Freitas surge como uma figura de destaque para a próxima disputa presidencial são várias. Primeiramente, o poder e a influência política do Estado de São Paulo são inegáveis em qualquer panorama político brasileiro. Além disso, a gestão bem-sucedida e as políticas implementadas durante seu mandato receberam notáveis avaliações positivas, contribuindo para uma robusta base eleitoral. Outros nomes citados por Zema. Durante a entrevista, Zema não apenas falou de Tarcísio, mas também citou outros políticos que poderiam estar no radar para as eleições presidenciais. Entre eles estão o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do Paraná, Ratinho Júnior, e ele mesmo. Todos eles, reeleitos em 2022, já possuem um histórico de governança que os colocam como possíveis candidatos. A inelegibilidade de Jair Bolsonaro tem gerado um rearranjo significativo no espectro político de direita no Brasil. Sem a possibilidade de concorrer, Bolsonaro deixou um vácuo que demanda preenchimento e certamente influencia as estratégias e alianças futuras dentro de seu espectro político. A ascensão de nomes como o de Tarcísio demonstra a busca por novas lideranças que possam continuar a atrair o eleitorado conservador. Tá aí, pessoal. Grande chance aí do Tarcísio ser o próximo presidente do Brasil. O que vocês acham? Coloca na opinião de vocês. Ronaldo Caiado também vem fazendo aí um bom trabalho em Goiás, né? Assim como o Zema em Minas Gerais, né, pessoal? O Zema também vem fazendo um trabalho bem conservador, bem elaborado aqui no estado, né? Então, acho que também é um grande nome para 2026. Mas coloque aqui sua opinião. Qual você acha destes candidatos que pode ser o futuro presidente do Brasil? Pessoal, vamos para outra informação e agora, né, falando do Pacheco. Pacheco sempre querendo aproveitar uma deixa ali, né? Ele que realmente foi frouxo demais em muitas situações ali. Pacheco usa apagão cibernético para defender regulamentação de IA. O debate sobre a regulamentação da inteligência artificial ganha novas proporções no Brasil após o recente incidente de segurança cibernética que afetou diversas nações. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, expressou preocupação com a situação e destacou a importância de uma legislação específica
para este campo. Um dos desenvolvimentos mais recentes na esfera é a análise de uma proposta autoria de Pacheco, que está atualmente sob relatoria do senador Eduardo Gomes. Essa proposta visa não apenas estabelecer limites seguros para a utilização de IA, mas também classificar as aplicabilidades da tecnologia conforme seu potencial risco para a sociedade. Esse passo é visto como fundamental para proteger os cidadãos e instituições de possíveis ameaças digitais. Por que Pacheco quer regulamentar a inteligência artificial? As tecnologias de IA estão cada vez mais presentes no dia a dia da população e nas estratégias empresariais. Da análise de dados ao atendimento ao cliente, suas aplicações são vastas e profundas. No entanto, sem uma regulamentação adequada, o uso irrestrito de IA pode levar a violações de privacidade, decisões automatizadas sem transparência e até mesmo manipulação de informações, o que representaria um grande risco à integridade socioeconômica do país. Claro que o Pacheco, né, ele só quer regulamentar aí porque tem interesse por trás, né? Claro, né? A gente sabe muito bem que o Pacheco só faz ali no Congresso o que realmente é de interesse dele, né, pessoal? Vamos para outra informação e agora falando aí da Michele Bolsonaro, pessoal. Michele Bolsonaro aciona o STF contra Gleisi Hoffmann. Vamos ver essa matéria, hein? A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal buscando esclarecimentos de Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, sobre comentários feitos nas redes sociais. As declarações de Gleisi Hoffmann associam a família Bolsonaro a diversos escândalos, incluindo o controverso caso das joias sauditas e supostas práticas de corrupção. As acusações divulgadas pela própria Hoffmann na plataforma X apontaram possíveis envolvimentos em crimes como rachadinhas e até tentativas de golpe de Estado, desencadeando um conflito aí político que agora alcança o nível judicial. Esse litígio vem em um momento delicado, marcando mais um capítulo das intensas disputas políticas recentes no Brasil. Pessoal, perca de tempo, né? Michele Bolsonaro querendo acionar o STF. Pô, cara, é brincadeira, né? Perder tempo, cara. Infelizmente, a gente sabe que o STF aí na verdade, o STF é partidário, né? A gente sabe muito bem ali que muitos ministros ali, a grande maioria são partidários esquerdistas, né, pessoal? Não vamos citar os nomes aqui, mas todo mundo sabe quem são as figurinhas carimbadas, né? Então, acho que é uma perca de tempo isso aí, a Michele Bolsonaro acionar o STF, ainda mais indo contra a Gleisi Hoffmann do PT, né? Infelizmente, o sistema está corrompido, né, pessoal? Pessoal, essas são as informações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai deixando o like aí no vídeo, compartilhando esse vídeo ao máximo de pessoas nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. E te faço um convite, se você não é inscrito no canal, a se inscrever gratuitamente, pessoal. É só clicar aí no botão inscrever-se. Clica aí nesse botão para estar inscrito aí na nossa família patriota e receber vídeos todos os dias. Não esquece que depois de clicar em inscrever, clica no sininho das notificações para receber novos vídeos, né? Que o sininho ali, depois que você ativa o sininho, você será notificado todos os dias quando surgir um novo vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado das informações. Vou ficando por aqui. Mais tarde tem vídeo novo no canal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.